Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é exatamente 8 de novembro de 2019. Nós estamos reunidos para estudarmos a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos estudar no Evangelho, capítulo 25, item 9. Não vos inquieteis pela posse do ouro. E isso está dentro do capítulo intitulado Buscai e achareis. Aquilo que a gente sempre costuma dizer: batei, a porta vos será aberta, buscai e achareis. Então, quem procura, acha. Então, o que temos procurado? Se a gente procura espiritualidade, a gente acha espiritualidade. Se a gente busca espiritualidade, a gente vai achar. Como se a gente só busca coisas materiais, a gente vai achar. Isso é um fato. Então, quem procura, acha. Mas nós vamos abrir com o tema do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado, o número 172, intitulado Lágrimas. O nosso querido Emmanuel comentou uma passagem de Mateus, em que Mateus anotou assim a fala de Jesus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, a própria palavra do alívio. Mas o nosso querido Emmanuel, ele vai aqui se ater ao cansaço e à opressão, o sofrimento. E ele vai explicar a quem que Jesus estava chamando. É muito, muito bonita essa fala. Porque o que nós temos que entender, que eu acho que é isso que a nossa ficha ainda não caiu, é que nós estamos num planeta de provas e expiações. Esse é um fato. Então, ou eu estou passando por provas, ou eu vou estar passando por expiações. Aqui na Terra não há repouso, não é um planeta de repouso ainda, de descanso. É realmente, quando a gente tomar essa consciência, nós temos provas e provas. Todos os dias, quando a gente fala em provas e expiações, todo dia a gente tem o que a gente vai chamar de alfinetadas ou a cruz de palha na fala de Emmanuel. O Evangelho nos fala de alfinetadas. São as alfinetadas do dia que ao final da noite acaba por ferir. E tem a cruz de palha, que é uma cruz, mas é de palha, mas não deixa de ser uma cruz, não deixa de ser algo que nos promove realmente, que nos faz um sacrifício. Então, se nós começarmos verdadeiramente a estar preparado para isso, a gente começa a entender qual é a nossa função aqui. Conceição, você está fazendo uma apologia ao sofrimento? Não, nós não estamos fazendo uma apologia ao sofrimento, mas nós temos que entender a nossa condição. Ou eu estarei passando por prova, ou eu estarei passando por expiações. Então, se tudo está muito bem, desconfia. Ai de vós que rides, pois chorareis. Chorareis, entendeu? Então, está tudo muito bem, a gente parece que está tudo muito bem, eu só estou no lazer, eu só estou nos prazeres. É como se assim, a misericórdia divina está dizendo assim: olha, eu estou te dando toda uma estrutura. Toda uma estrutura. Tu não tem nem problema, porque quando eu estou com problema, eu digo, não tenho nem tempo de ir por causa do problema que eu estou passando. Eu estou doente, eu não tenho como ir. Aí você pega o Chico Xavier, com todas aquelas patologias, saía ainda assim. Então, você não está doente, você não está passando por necessidade financeira, está tudo redondo. Papai só quer que você saia do seu comodismo, te dando toda uma estrutura para você fazer alguma coisa. E ainda assim você não faz? E ainda assim você... Então é esse movimento que a gente tem que entender. Então, ou estou passando por prova, ou estou passando por expiação. Se não estou passando por nada disso, é o período que a misericórdia está dizendo assim, vou te dar uma oportunidade para você se mexer sem dor. Com dor é mais difícil. Com dor é mais difícil. Então vamos ver, lágrimas. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam
argumentos contra a lágrima e abominam as expressões do sofrimento. Muitos discípulos são os estudantes, são os que seguem, eles abominam. Nós vivemos muito tempo e ainda vivemos isso. Mas você, poxa, Conceição, parece que está idolatrando o sofrimento. Ah, não, ninguém veio aqui a gente veio aqui para ser feliz. De que felicidade você está falando? Porque Jesus diz que a felicidade não é deste mundo, então tu está certo, Jesus está errado. De que felicidade você está falando? E ainda tem muito aquela mentalidade da barganha, do eu estou fazendo o bem e não mereço sofrimento nenhum. Sim. Do eu estou trabalhando no bem para que não passe por nenhuma situação de sofrimento. Porque quase 90% dos nossos sofrimentos é resultado das nossas paixões. Orgulho, vaidade, ciúmes e egoísmo. Então, esses são sofrimentos, não porque são provações e nem expiações. Eu sofro por consequência da minha moral, da minha condição moral. O ciumento não tem paz. Um orgulhoso não tem, ele sofre. O vaidoso, o egoísta. Então são sofrimentos que nem são provas e nem são expiações, são resultados da minha condição moral. O invejoso ele nunca está satisfeito com o que tem. E ele sofre de ver o outro subindo, mesmo que seja na horizontal. Que vai ser a fala ainda há pouco, que nós vamos aprender, quando Jesus diz com ele, o fardo se torna leve. Sofrer é passar por. Sofrer é passar por. Quando diz lá no Evangelho sofrer, as pessoas, não, calma, sofrer é passar por. Todos terão que passar por. Aí colocar aí realmente a dor, o desespero, aí já é um outro ponto. Teremos que sofrer, teremos que passar por. Com, aí entra o nosso livre-arbítrio. Mas aqui nesse primeiro momento a nossa fala são esses tipos de, vou usar o termo sofrimento, esse tipo de situações em que eu crio. Um ciumento, ele quer tudo para si, ele não quer compartilhar nada, nem um anel. Tem ciúme de tudo. Eu me recordo uma vez uma jovem senhora já, em que um espírito falou para ela assim, numa reunião, ele disse assim: ela continua mesmo, mandou cortar minha mão. E explicou por quê. E ao final do trabalho ela me olhou e disse assim: eu tenho um horror que mexe nas minhas coisas. Até se eu tiver uma coisinha, que eu sei como eu deixei, se eu chegar não tiver daquele jeito, aquilo me dá um ódio tremendo. Então você vê que ela não manda mais cortar as mãos de ninguém, mas o sentimento ainda está e ela sofre. Então imagina, a pessoa sofre porque chegou em casa e o que ela tinha deixado de um jeito está de outro jeito, e a pessoa fica num pânico por causa disso. Então, isso é expiação? Não. Isso é provação? Não. Isso é tormentos voluntários, isso é imaturidade, isso é falta de moral, falta de espiritualização. Então, se a gente parar para pensar, se a gente começar a avaliar o decorrer do meu dia, o que me fez sofrer hoje, por que sofri? O que me tirou do eixo? Esse meu sofrimento, esse meu desespero, essa minha raiva toda, essa minha angústia toda, isso foi uma expiação? Isso foi uma prova? Ou isso foi leseira baré minha? Para pensar, a gente vai começar a ver que a massificação dessas nossas dores diárias são realmente resultado da minha condição moral, que não tinha porquê. Não tinha porquê. Às vezes você chega em casa e a casa está bagunçada. Você fica no grau, no estresse, esculhamba, perra, não sei o quê. Não tinha necessidade. Me lembro da mamãe quando fazia isso, né? Você faz isso, você está entendendo? E detalhe, é aquilo que diz o André Luiz, é impossível um grau de irritação sem deixar traumas no corpo físico. E a gente sofre. Então, a massificação dos nossos tormentos realmente
São voluntários, são resultado da minha condição moral, que nem é prova e nem é expiação. O Papai do Céu deve olhar assim, não dá nem tempo de eu mandar uma expiação, que a pessoa já sofre por conta própria. Então ele diz assim, olha, reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam a expressão do sofrimento. Então, esse movimento que durante muito tempo nós tivemos, ainda temos, não vim aqui para sofrer não estou aqui para isso não é assim também não. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos, sob a peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima como sintoma de fraqueza espiritual, né? Porque é aquilo que às vezes a gente diz assim, você vê um dirigente, um trabalhador espírita, de repente desencarnou alguém ou está passando por algum problema e aquela pessoa, você vê aquela pessoa chorando, você fala, menina, tu viu fulano, tanto conhecimento, tu viu ele chorando, né? Então a gente vê as lágrimas como se fosse assim uma fraqueza espiritual. É o que a Manu está falando. Às vezes tem pessoas que vão no velório, o espírita está lá enterrando alguém, chora. A pessoa diz, mas menino, fulano, chorando, porque como se a gente não fosse humano. Né? E é isso que a gente tem que entender. Todos nós estamos no mesmo barco. Gente, só o fato de nós estarmos na Terra, todos nós, inclusive nós que estamos aqui a falar, mostra que nós somos espíritos enrolados com a lei. Todos nós estamos no processo de evolução. É porque um tem que falar, só isso. Mas todos nós carregamos dores morais, fragilidades, e nós estamos no processo de aperfeiçoamento. Uns mais e outros menos. Então é aquilo que ele diz aqui. Muita gente acredita na lágrima como sintoma de fraqueza espiritual. Ele diz, no entanto, Maria, que é a mãe de Jesus, soluçou no Calvário. Ela, a mãe de Jesus, chorou muito ao ver o filho. Pedro lastimou-se depois da negação, chorou e chorou muito. Paulo, o apóstolo, o doutor da lei, mergulhou-se em prantos. De joelhos ele chorou convulsivamente nas portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos do martírio. Choravam, cantavam e choravam. Mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança, que aí é a diferença. Eu posso no velório de um ente querido meu chorar, mas sem desespero, sem a esperança. Não é o choro da revolta, é a dor, mas com consolo. Essa é a diferença. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor, sofreram e anunciaram a boa nova da redenção, padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. O cansaço experimentado por amor ao Cristo. Então, a gente trabalha, às vezes a gente se cansa emocionalmente da luta. Você imagina, você está fazendo bem, você leva uma porrada. Você está fazendo bem, você leva outra porrada, né? Então, ele diz assim, o cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. Qual é a função da fortaleza? O que uma fortaleza faz? Protege. Diz bem assim, converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo, as cadeias mesmo a nível de prisão, as prisões levadas ao seu olhar magnânimo, ao olhar do nosso Senhor Jesus,
as prisões se transformam-se em laços divinos de salvação. Quando você persevera em nome do Cristo, essa cela passa a ser laços divinos de salvação. Me fez lembrar Joana de Cusa. Joana de Cusa, casada com Cusa, que era tipo um superintendente, né? Estou gravando. Um superintendente de Herodes. Então, ela, quando ouviu as prédicas, as palestras do Nosso Senhor Jesus, ela procurou Jesus, está lá no livro Boa Nova, e queria separar do marido. Ela não suportava aquele homem que era um alcoólatra, um homem que jogava, um homem depravado. E Jesus a ouviu, porque ela queria seguir Jesus. Por que Jesus diz assim? Negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E depois que ela falou o lamento, leiam Joana de Cusa. Ele disse: Joana, tu me amas? Essa palavra de Jesus, essa pergunta de Jesus. Amo. Então volta para o teu lar. Pois não é o são que necessita de médico, é os doentes. E era muito doente. Aí voltou para o lar. Foi uma vida de sacrifício e sofrimento. Ele acabou vindo a perecer primeiro que ela. Ela acabou ficando pobre, porque ele realmente estourou tudo e mais um pouco. Então perderam tudo. Ela foi lavar roupas para fora com o filho. E acabou sendo presa, foi queimada inclusive. E não negou Jesus, apesar do pedido do filho. Nega, mãe, Jesus. E o próprio Cristo veio recebê-la. Então, essa prisão dela virou laços divinos. Mas foi realmente por Jesus. Porque às vezes existem relacionamentos densos, pesados, mas não há um sacrifício por Jesus. Na verdade, é uma dependência emocional. Então, às vezes, a gente tem que parar para fazer uma autoavaliação. É realmente um sacrifício pelo Cristo ou é uma dependência emocional? Porque a palavra é amar a Deus sobre todas as coisas. Se é uma dependência emocional, eu vou sofrer muito. Se é por amor ao Cristo, suave é o jugo, leve é o fardo. Essa é a diferença. Entenderam isso? Ele finaliza dizendo assim, vou repetir: o cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas por origem específica. Então, está chorando. Qual é a origem da tua dor? Aonde ela surgiu? Então, caracterizam-se as lágrimas por origem específicas. Quando essas lágrimas nascem da dor sincera e da dor construtiva, então olha só, então quer dizer que tem dor que não é sincera e tem dor que não é construtiva. É desnecessário. Você está sofrendo por quê? Porque ele foi embora. É uma dor desnecessária? É. Quantas dores desnecessárias? Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Vamos orar? Vamos então, gente, envolver a nossa querida amiga Beth para fazer a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, Senhor das nossas vidas e dos nossos dias, novamente aqui reunidos em Teu nome, Senhor,
para aprender contigo, que era manso e humilde de coração. Colocamos aqui, Senhor, em tuas mãos as nossas dúvidas, as nossas inseguranças, nossas angústias. Rogamos a Ti, Jesus, que nos conduza, que nos fortaleça o espírito e a caminhada terrena, para que possamos sair daqui, Senhor, melhores do que aqui chegamos. Que possamos, Senhor, poder valer a nossa reencarnação, aproveitando cada minuto em coisas construtivas, não em ilusões, sentimentos vãos, Senhor. Abençoa todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que possamos, Senhor, compartilhar, apreender e seguir os teus ensinos, Senhor. Que assim seja. Muito bom. Então, não vos inquieteis pela posse do ouro. Vocês estudaram, muito bem estudado, né? A Beth estava comentando, a fala do nosso Senhor Jesus, que é um poema, e eu confesso para vocês, é um dos que eu mais gosto. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e o verme os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes comem, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Aí Jesus vem nos falar de um reino. E aonde é o reino? É no nosso coração. É o reino interior, né? É o reino interior. Então, acumuleis tesouros dentro de ti. Aí vamos parar para pensar. Nós já estudamos no livro Consolador que o templo de Deus é o coração do homem. E que nós temos o dever de manter esse templo limpo e asseado. Nós não temos o direito de desorganizar esse templo de Deus. Quando nós falamos, venha a nós ao vosso reino, venha a nós ao vosso reino. O Pai Nosso é bem claro, mostrando que o reino está dentro de nós. Quando o nosso Senhor diz, fazei brilhar a vossa luz, Ele está dizendo assim, tu tem luz, só falta brilhar. Que é o quê? A semente de Deus em nós. Semente é, meu filho, tu pode ser bem parecido comigo. Então nós temos todos os recursos, e não é nada fora, gente, é dentro. Então você imagina, o Chico que diz assim, acho que é a Chica, eu não me lembro, mas uma frase assim, fulano é tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ele só tem dinheiro. Então, para pensar, você imagina, a pessoa não tem nada, só tem dinheiro. Não tem nada que atraia a ninguém, a não ser o dinheiro. Por isso que ele diz, é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Esse movimento, gente, interno, esse tesouro interno, esse fazer brilhar a vossa luz, esse reino de Deus, ele te dá tanta força que se você for fazer um exame e te dá uma patologia que daqui a 2 meses tu vai desencarnar, tu vai continuar em paz. Porque tu tem um reino dentro de ti. Nada te tira do eixo. E se você tivesse 5 bilhões de dólares com essa notícia, tu iria enlouquecer se você não tivesse o reino de Deus. Então o problema não está no dinheiro, o problema está em mim, é eu construir. Então a minha segurança, a minha paz não é o coisa do dinheiro, não é o coisa do poder. A minha segurança, a minha paz, ela é interna.
Porque não vale eu estar mergulhada nos lençóis de seda e no inferno aqui dentro, gente. E a caixa de Rivotril do lado. E a caixa de Rivotril do lado. Então, não vos inquieteis pela posse do ouro. Calma teu coração. A gente diz assim, eu preciso me manter? Eu preciso. Eu preciso me manter, nem mais e nem menos. Se der para mim Itacoatiara, eu vou. Se não der, eu mudo de bairro. Eu vou ali no bairro seguinte, eu vou fazer. Mas por que me inquietar? Eu costumo dizer, quando a gente sai do corpo, a gente vai e volta numa velocidade só. Ainda há pouco ela estava falando da beleza da terra. Quando a gente estuda o livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta se os Espíritos têm sensibilidade à música. E Kardec diz assim, de que música? Os Espíritos respondem, de que música você está falando? Da terra? Se for de hoje, então... Aí ele vai falar das músicas celestiais e da beleza celestial, que a gente não tem nem ideia. A Sinfonia das Galáxias. A Sinfonia das Galáxias. Você já imaginou isso? Então, é realmente transitório. Então, não vos inquieteis pela posse do ouro. Vamos ver aqui o que o nosso Senhor Jesus fala. Essa anotação é de Mateus, está no capítulo 10, versículo de 9 a 15. Não vos inquieteis pela posse do ouro, nem pela prata, nem por outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis alforge para o caminho. O que é alforge? É uma bolsa de suprimentos utilizada antigamente para as grandes viagens. É como se fosse assim, você vai fazer uma quentinha. Você vai fazer, eu vou fazer, mas não é uma marmita, porque quando você vai fazer aqui no Brasil a gente não faz, que não dá conta, né, por causa do calor. Nós vamos piquenique. Faz uma cesta. Faz uma cesta e... Mas no caso do almoço. Essa edição tá saco. É porque muda, né? Mas é como se fosse uma bolsa. Aí você bota no lombo dos animais. E coloca ali sim. Que é onde você vai colocar as coisinhas. Então eu vou viajar, vou. Então ali eu vou viajar, então eu vou levar barrinha de cereal, vou levar uma frutinha, vou levar uma água, e você vai preparando tudo, vai levar um lanchinho. Então diz assim, não prepareis alforge para o caminho. Não prepareis. Lembra que isso aqui são metáforas. Presta atenção. Toda a lição do nosso Senhor Jesus, se a gente entender isso, a gente consegue compreender e sentir o Evangelho. Ele não está falando em horizontal. Ele está dando aqui exemplos terra a terra, mas ele está falando a nível espiritual. É disso que ele está falando. Quando ele diz, buscai primeiro as coisas do céu. Parece assim que está dizendo assim, gente, buscai primeiro as coisas do céu. Olha, não faça nada de ordem material, fica só adorando a Deus. Buscai primeiro, lembra? Reino de Deus está onde? Dentro. Se eu busco a minha espiritualização, se eu espiritualizar é me moralizar. Ponto. É aprender a respeitar o meu semelhante. Se eu faço esse momento, se eu faço esse movimento, se eu me esforço para ser um ser humano melhor, qualquer profissão, qualquer ambiente que eu esteja, eu serei moralizado. Eu irei fazer do melhor. Eu não vou passar a perna, eu não vou roubar, eu não vou maldizer, eu não vou agredir, não vou arrancar o cabelo. Eu vou querer bem o meu semelhante. Então, buscai primeiro as coisas do céu, o resto vos será dado por acréscimo. Então, se eu busco esse movimento interno, para onde eu for, na profissão que eu for fazer, eu vou ser um ser humano bom. Vai ser uma consequência, gente. Entendeu isso? Buscai primeiro as coisas do céu, busca a tua espiritualização. Para onde tu for, tu vai fazer muito bem. Não é ficar quieto adorando o Senhor, Deus, nosso Pai. Não é isso. Aquele que trabalha, então ele diz assim,
Não preparei o alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçados, nem sandálias. Porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Ele está falando do quê? Ele está falando no mundo horizontal? Não, ele está dando exemplo no horizontal, mas ele está falando do vertical. É porque esse era o costume da época, quando se iam nas viagens. Exatamente. E a palavra, ele diz, não vos inquieteis. Não vos inquieteis pela posse do ouro, nem pelo vosso bolso. Não prepareis alforje para o caminho, porque o que acontece? O de volta até conta o caso de uma senhorinha, que ela dizia, ela acumulou, ela juntou dinheirinho, aí ela comprava as coisas, fulano, não, quando eu aposentar, eu vou. Comprava livros. Imagina, você vai ler o livro primeiro que eu? Isso quando é que você vai ler? Quando eu aposentar. Depois que eu ler, aí eu te empresto o livro. Então ela foi vivendo num movimento. Não prepareis alforje para o caminho. E ela foi preparando, desencarnou antes de aposentar. E aí? Não preparei. Esse caminho seria a própria encarnação, né? Essa viagem é a própria encarnação, essa passagem. Porque o que ele está dizendo aqui? Lá em cima é não vos inquieteis pela posse do outro. Não acumula. Pega Chico Xavier. Foi vou usar o termo escritor, que mais vendeu livro. Não ficou com R$1. O próprio salário dele, ele ganhava pouco, com aquilo ele viveu e com aquilo ele também ainda ajudava o outro. Deixou algum bem? Nenhum. Então, não acumulou nada. Não vos inquieteis. A gente pega a Madre Teresa, nada. Gandhi tinha um óculos, a cabra que ele tomava o leite e aquele pano que ele se enrolava. Irmã Dulce. Então, essas almas nobres, elas entendem essa lição. Por quê? Porque elas sabem que estão de passagem. Eu sempre vou dizer que, para mim, foi uma experiência muito agradável, apesar de ter sido desagradável. Eu fui estava em Joinville e estava 1 grau. E eu fui para uma pousada que uma amiga muito querida minha, uma prima do coração, tinha escolhido, mas coitada, ela não tinha entrado na pousada. Quando chegou lá, que ela foi me deixar, que ela já abriu o apartamento, olhou. Aí ela, tadinha, deu aquele frio, já estava frio, ficou mais frio ainda. E olhou para mim e ela disse, amiga, e eu muito calma. Minha irmã, calma seu coração, eu só vou ficar 5 dias aqui, eu não vou morar aqui. Mas não é assim a vida da gente? São 5 dias. Aí eu fui, dei um jeitinho lá para dar uma arrumadinha, para ficar uma coisa melhor, não tinha mais para onde ir mesmo, tudo lotado. Então, ou seja, eu acho que é isso que torna a gente leve. Então, não, só vou... E lá era 5 dias. Emmanuel diz que uma encarnação é 1 hora. Então, é o peso que a gente coloca em cada situação. Entendeu? E com essa ideia, realmente tudo fica... Não vos inquieteis. Não é que você vai ser irresponsável, mas é que você não vai se perturbar com isso. Porque esse alforje, quando você monta ele, ele fica uma coisa pesada, é uma carga a mais no caminho. E olha, e a perturbação, que na verdade é a perturbação. Quando a gente vai viajar, você imagina, olha, pega isso, pega aquilo. Não é que a gente não vai ter que pegar, a gente vai pegar. Mas Jesus está fazendo uma metáfora, ele está dando um exemplo das nossas inquietações desnecessárias. Ele está fazendo esse movimento. Olha, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Eu não estou falando de coisas da terra. Se você vai viajar 10 horas, leva uma coisinha assim. Isso é um fato, ninguém vai. Mas ele está dando exemplo de coisas espirituais, usando coisas materiais para que as crianças pudessem entender. Não prepareis, então, alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçados, nem sandálias, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. O que ele está querendo dizer? Quem trabalha no bem não se preocupa com nada. Vamos pegar o nosso Kardec. Quando Kardec viu o trabalho que ele tinha que fazer com a codificação, olhou para Amélia, para Amélie,
a Gabi, né? E disse assim, se ela aguentaria as pontas financeiras, porque ele iria se dedicar ao trabalho. E ela disse que sim. Então, eles passaram um aperreio. E ao ponto dele perguntar aos espíritos, vocês se preocupam com a minha necessidade material? E eu acho que é o Espírito de Verdade que responde, se não nos preocupássemos, não te amaríamos. Só que a misericórdia divina, ela manda o necessário. Me faz lembrar uma criança, passou um homem na estrada e tinha uma criança de joelho. Ele olhou e chamou a atenção, orando, posição de quem estava orando. E ele olhou e disse, menino, o que você está fazendo aí? Eu estou pedindo a Deus que me ajude, porque nós não temos o que comer hoje. Ele disse, e o cara era ateu. Menino, larga de besteira que Deus não vai lhe ajudar. Toma esse dinheiro e levanta daí. E aí ele seguiu. Aí ele olhou pelo retrovisor, o menino estava na mesma posição. Aí ele voltou e disse, menino, o que você está fazendo aí? Eu estou agora agradecendo a Deus por lhe ter mandado até aqui para me ajudar. E não é isso? E não é assim? Então não te preocupa. Não te preocupa. Faça o trabalho no bem e deixa que as coisas vão se arrumando. Na hora exata tudo acontece. Aí o item 10 ele diz assim, ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procura saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo, porque era um costume da época, não era assim, gente. Então, era um costume, você, como tinha muitos peregrinos, você acolhia, dava água, dava o alimento, e a pessoa ficava ali naquela noite para seguir no dia seguinte. Isso era algo muito comum. Então, ele diz, ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim, abre aspas, que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Aí a pergunta é, será que ele está falando de uma casa física ou novamente da casa íntima? Que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará. Porque é eu adentrando na casa de alguém. É eu interagindo com o outro. Bom dia. Bom dia por quê? O problema é dele. Se a pessoa está azeda, vai ficar com azedume. Eu não vou pegar o teu azedume para mim. Entendeu? Ao entrar em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar. E ficai na sua casa até que partais de novo. Porque, gente, é um pouco assim. Eu vou me relacionar com alguém, eu tenho que saber com quem eu estou me relacionando. Para eu saber exatamente como me relacionar. A gente tem que observar, a gente tem que perceber, para que a gente esteja pronto. E esse contato com o mundo do outro, quando ele diz assim, entrando na casa, porque o que Jesus diz bem assim? Quando fordes orardes, olha aqui, entra no teu quarto, tranca a porta do teu quarto, ora em secreto. De que quarto ele está falando? Exatamente. Aí ele vem aqui, entrando na casa, saudai-a assim, que a paz seja nesta casa. Desejo o bem. Se a casa for digna disso, se o outro estiver pronto para isso, a vossa paz virá sobre ela. Se a casa do outro não te for digno disso, a paz voltará para ti. Isso aqui se resume na frase de Gandhi, quando ele diz assim: quando alguém me atira a lama, eu me desvio. A lama passa. Eu não fico sujo da lama, mas a mão de quem atirou a lama ficou. Então a mesma coisa é a paz. Se eu desejo bem a outrem e o outro não devolve,
que fique com ele, que a paz permaneça comigo. Mas se eu não estiver em paz, eu desejo uma pseudo-paz, o outro faz e eu entro na mesma sintonia. Quando alguém não... por isso que ele diz assim, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Permanece em paz. Eu gosto também quando aquele soldado dá um tapa no nosso Senhor Jesus, bate no rosto de Jesus. E Jesus olha para ele e diz bem assim: se errei, aponta meu erro. Se não, por que me bateste? Nem ele sabia. Você imagina o quão isso ficou dentro do mundo íntimo dessa criatura? Tipo assim, o que eu te fiz? O que eu te fiz? E isso fica ali, martelando na cabeça daquele soldado. E aqui também é no sentido de você não guardar mágoa e nem nenhum tipo de sentimento inferior em relação à não aceitação da outra pessoa à sua proposta íntima. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudir a poeira dos vossos pés, que era o que mais tinha, né? Ao sair dessa casa ou dessa cidade. Isso quer dizer o quê? Não leve mágoa. Não guarde para si nada. Não guarda sujeira. Nada. Porque se guardar essa sujeira, ela vai ficar aqui e vai fazer uma... Vai adoecer. Porque o que acontece? É comum no nosso estágio, no nosso grau de evolução, a gente sentir mágoa, sentir a raiva, sentir decepção. É normal. A gente sentir. A diferença é não permanecer. Então, que eu possa sentir na hora, porque a gente toma impacto, mas que eu possa diluir para que isso não permaneça em mim, senão eu vou me contaminar. E eu vou ficando cada vez mais adoecida, até abrir realmente uma patologia física. Às vezes a gente carrega tanta culpa dessas ou de outras, que de repente a minha filha Narumi passa e de repente não falou comigo, toda azeda. Aí eu já vou ficar, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa para a Narumi? Por que a Narumi está assim? A Narumi não falou comigo, mas o que eu fiz? E a pessoa fica numa neurose, isso é sentimento de culpa. E de repente a Narumi estava azeda só naquele dia. O problema era da Narumi, não tinha nada a ver comigo. Mas eu fico e sofro. Por isso que a gente diz, o processo da autoestima, da autovalorização e da paz de consciência, caso eu esteja, a Narumi passa azeda, eu digo, nossa, a Narumi está azeda hoje, ela deve ter acontecido alguma coisa com ela, pronto, a poeira é dela, não é minha. E eu não vou ficar, o que tu tem, hein? Vem cá, filha, o que tu tem? Fala para a mamãe, fala. Minha filha, eu percebi que você não está bem, se precisar a mamãe está aqui, e continua a vida. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas não é assim, mas é aquele nosso processo de culpa, de autopunição. Então, voltando. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudir a poeira dos vossos pés, ao sair dessa casa ou dessa cidade. Deixa lá. Fulano te maltratou, fez isso, aquilo, fez lá, for. Sacode a poeira do pé, não leva mágoa. Não leva. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra, as duas cidades, serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. É como se dissesse assim. Porque você imagina, alguém veio para te fazer o bem, para te ensinar o bem, para te orientar no bem, e esse outro vai e te maltrata. Porque ele diz assim, porque, gente, uma coisa é eu nunca ter tido uma oportunidade, a outra coisa é eu ter tido a oportunidade, menosprezei e maltratei. Então, a responsabilidade será muito maior.
Por isso que ele disse, Sodoma e Gomorra não tinha informação. Esse outro teve a oportunidade, ainda assim não quis. A responsabilidade dele vai ser maior. Agir por ignorância e agir na ignorância. Esses que recusam agem na ignorância. É aquilo não, que é aquela história da ignorância do... Não é a ignorância do não saber, é a ignorância do eu não quero Eu saber não disso. quero saber disso, exatamente. Eu não quero saber disso. Alguma pergunta, algum comentário, gente? Tá dando para compreender? Tá muito filosófico? Vamos ver o comentário de Kardec? Bora lá? 11. Essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos, quando os mandou anunciar pela primeira vez a Boa Nova, nada tinham de estranhável naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, em que ele viajou, encontrava sempre acolhida na tenda, mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação criou novos hábitos. Então, você já vê que o Kardec entendia muito bem. Ele disse, olha, Jesus está falando, o texto dele está dentro de um contexto. Hoje, o contexto é diferente. Mas a gente, quando vai estudar um texto, nós temos que entender ele dentro daquele contexto, da época. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação criou novos hábitos. Só se encontram costumes de tempos antigos em países longínquos, em que o grande movimento ainda não penetrou. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer aos seus apóstolos, ponde-vos a caminho sem provisões. Fecha aspas. Ao lado do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Assim falando, Jesus ensinava a seus discípulos que confiassem na providência. Meu Deus, eu vou fazer isso, isso, isso. Oh, meu pai, será que vai dar certo? Está tão difícil, está assim, não sei o quê, não sei o quê. Relaxa. Faça tudo o que tiver a seu alcance e confia. Como diz a música, segura na mão de Deus e vai. Por que essa agonia toda? Quantas coisas a gente sofre por coisa que nem aconteceu. Você quer ver que isso pode nos levar à loucura. A gente fica aqui, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, sai fazendo isso aqui, fazendo isso aqui. Aí você fica, vai surtar. O que diz o nosso evangelho? A cada dia basta o seu trabalho. É um dia de cada vez. Jesus está todo o tempo no evangelho falando isso. Não vos inquieteis com amanhã. A cada dia basta o seu trabalho. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pode observar Jesus sempre dizendo, porque, gente, a gente diz passado e futuro. Mas passado, se eu vivo, ele é presente. Futuro, se eu estou vivendo, ele é o presente. Então, quantas coisas a gente sofre desesperada. Eu sofro. Calma, nem chegou. E às vezes nem acontece, né? Relaxa. Faça o melhor. Não faça mal a ninguém. Seja útil à sociedade. Trabalhe. Pronto. É só isso. É só isso. Não tem muita coisa. E viva o hoje. O amanhã não chegou, não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Porque eu posso hoje à noite dormir e não acordar. Vai. Não pode? Pode qualquer coisa. Então, não sei. Mas hoje eu vou fazer o melhor. Amanhã deixa chegar. Eu posso ter uma programação. Não quer dizer... Porque, gente, ele diz, não vos inquieteis. Ou seja, não te perturba. Eu faço uma programação. Eu posso pegar minha agenda. Olha, vou fazer isso. Está lá agendado. Mas eu não vou me perturbar por isso. Que essa que é a dica. Porque você fica aqui, tem gente que não dorme. Por que tem muita gente, um número muito grande de pessoas que tem que tomar medicação para dormir? Nossa irmã que é farmacêutica, tem farmácia, e eu tenho um sobrinho também de titia, a senhora não tem noção, que é farmacêutica, a quantidade de medicamentos para depressão e para dormir. Mais do que remédio para gripe.
Mais do que remédio para gripe, gente. Aumentou muito nos últimos 5 anos, impressionante. Explodiu, né? E está lá no livro Obras Póstumas, em que ele diz: muitos estarão vivos, mas mortos. Pessoas mortas para a vida, mortas. Então a gente, porque não consegue dormir, mas o que é esse estado de loucura, de ansiedade, de um pensamento atrás do outro, pensamento, não aguenta. Então eu vou pegar minha agenda, eu vou agendar, vou fazer isso. Por exemplo, eu acordo de manhã, final de semana, tem uma série de coisas para fazer doméstica, eu vou e pontuo. Vou fazer isso, e vou ticando. Não deu, fica para amanhã. Mas eu ficar à noite, amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Gente, não dorme. Não dorme. Com barulho ninguém dorme. Então não é que eu vá ser displicente. O convite do nosso Senhor Jesus é: não vos perturbe, não vos inquiete, não te enlouquece. Que tudo isso é o quê? Ausência da fé. Para finalizar, gente, só para não ficar... Apropriando os dias de hoje, na jornada evolutiva, conduzir estritamente o essencial. Deixa eu processar. Repete aí, professor. Na jornada evolutiva, sim, na viagem evolutiva, conduzir estritamente o essencial. o hoje. Não precisa de alforge. Não. Ele disse que não é conduzir o alforge. Se o alforge se expressar como uma necessidade, a gente tem que utilizar. É porque, como aqui disse Kardec, diferente daquela época, hoje em dia Jesus não diria: lança-te na viagem sem provisões. Hoje em dia tudo é mais, tem as suas espécies. Ele daria outras explicações. Ele dizia: não te preocupa com o McDonald's, com o Bob's, com isso. Ele daria uma... Teria que adaptar realmente com hoje. Será? Porque hoje é assim, ó. Será que tem McDonald's? Olha aí a propaganda do McDonald's. Substitui o McDonald's. Será que tem alguma lanchonete, alguma refeição no caminho? Será que tem Wi-Fi para onde nós vamos? Olha, até numa viagem de casa para o Porto de Luz, na atualidade, às vezes a gente leva excesso de bagagem. Olha aí, Rondeli. Olha, depois, como nada tinham, não despertariam cobiça. É aqui, gente. Assim, não, vou voltar. Ao lado do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Assim falando, Jesus ensinava a seus discípulos que confiassem na providência. Depois, como nada tinham, não despertariam cobiça nos que os recebessem. Porque ainda tem isso, né? Despertar inveja no outro. Era um meio de distinguirem os caridosos dos egoístas. Foi por isso que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar. Fecha aspas. Ou seja, quem é bastante humano para albergar o viajante que não tem com que pagar, porque esses são dignos de escutar as vossas palavras. É pela caridade deles que os reconhecereis. Me fez lembrar, quando eu estava numa cidade do sul do nosso país, e eu fui visitar um determinado centro espírita, e ao chegar lá, uma pessoa me acolheu muito bem. Eu fui de que eu era da região norte, ela nos acolheu muito bem e nos convidou para tomar o cafezinho que o centro espírita oferecia. E tinha tanta gente, estava tão frio, e todo mundo tomou o café e todo mundo foi saindo, e eu olhando aquele monte de xícaras, né? Eu digo: valha-me Deus. E daqui a pouco ficou só eu e ela sem reclamar, sem nada, foi recolhendo aquilo. Eu já estaria dizendo: gente, foi todo mundo embora e ninguém ajudou. Ela, como é bem mais evoluída, ela já estava ali recolhendo, e eu também comecei a recolher junto com ela.
E eu disse assim, deixa que eu lavo. Ela disse, não, eu lavo. Então, eu gosto realmente, deixa que eu lavo a louça. Só que eu não sabia que a água era gelada. 1 grau. E eu fui lavar aquela louça toda. Mas eu fiquei pensando, poxa, se cada um tivesse lavado. Ficou dormente, ficou mesmo. Hoje em dia, quando a gente nos tornamos amigas, ela disse, amiga, já tem água quente no centro espírita para lavar a louça. E louvado seja Deus. Vou o próximo inverno aí só para lavar essa louça. Mas a gente vai percebendo nessas coisas realmente menores, realmente a condição de cada um. E o acolhimento, a acolhida, é uma pessoa boníssima. Boníssima. Entende? É pela caridade deles que o reconhecereis. São nessas coisas pequenas que a gente vai reconhecendo. Quanto àqueles que não quisessem recebê-los nem ouvi-los, Jesus porventura recomendou aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se impusessem a eles, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem? Não. Mandou pura e simplesmente que fossem a outros lugares, à procura de pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis consciência alguma, não obrigueis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa, não lanceis anátema, que é condenação, sobre os que não pensam como vós, acolhei os que venham a vós e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo: outrora o céu era tomado com violência, hoje é conquistado pela brandura. Capítulo 4, item 10 e 11, essa citação. E assim foi o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu gosto sempre de fazer esse movimento do Evangelho, fazendo esse momento de introspecção, sabe? Mexendo realmente com o nosso mundo interior. Se você oferece a paz e o outro não te devolve, não te dá, que ele permaneça do jeito dele e que a paz possa permanecer com você. Se entrar em uma casa, verificar primeiro se é digno de receber. Se não for, também não obrigue, não vai impor absolutamente nada. Como nós estudamos essa semana, a fraternidade é um ato de eu entender o grau de evolução do outro. Que isso aqui é o nosso maior desafio. Foi bom, gente? Foi bom? Alguma pergunta ou mais algum comentário? Então vamos lá, agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais esse momento de oração, de estudo, e até o nosso próximo encontro do Evangelho segundo o Espiritismo.